Bem-vindo ao Conexão IA. Imagine uma inteligência artificial capaz de resolver problemas que antes só mentes brilhantes com doutorado podiam enfrentar. Física avançada, matemática complexa, até mesmo biologia molecular, tudo em questão de segundos. O que era improvável para a IA se tornou realidade com o novo lançamento da OpenAI. Esses modelos não estão apenas evoluindo rapidamente, eles estão redefinindo os limites do que as máquinas podem fazer. Se você acha que já viu tudo com relação às IA, prepare-se para ser surpreendido. Neste vídeo, você descobrirá como esses modelos superam drasticamente seus antecessores, suas aplicações no mundo real e algumas das limitações que ainda persistem. Então, continue assistindo para entender por que esse lançamento está causando tanto alvoroço no mundo da IA. Um passo além do GPT. Quando a OpenAI introduziu a família de modelos 1, não foi apenas uma evolução da série GPT. A série 1, com destaque para o 1 Preview e o 1 Mini, foi desenvolvida para lidar com tarefas muito mais complexas do que o GPT-4 jamais poderia. Esses modelos não estão apenas focados em criar textos ou responder perguntas simples, eles foram projetados para resolver problemas de alto nível em disciplinas como física, matemática, química e biologia. O objetivo da OpenAI com esse lançamento foi ultrapassar os limites do raciocínio da inteligência artificial, enfrentando desafios que exigem processos de pensamento profundos fracionando em várias etapas, muito além dos modelos anteriores. O modelo 1 Preview, em particular, foi projetado para atuar em nível de doutorado em algumas das áreas acadêmicas mais desafiadoras. Segundo a OpenAI, o 1 Preview se destaca em testes que refletem isso. Por exemplo, durante a qualificação da Olimpíada Internacional de Matemática, IMO, o 1 Preview foi capaz de resolver 83% dos problemas. Para colocar isso em contexto, seu antecessor, o GPT-4, conseguiu resolver apenas 13%. Esse aumento acentuado na capacidade de resolução de problemas marca uma mudança significativa no que a inteligência artificial pode alcançar, especialmente em domínios especializados. O que significa inteligência artificial de nível doutorado? O termo inteligência de nível doutorado pode parecer exagero de marketing, mas no caso do 1 Preview, ele se baseia em testes rigorosos. Uma das principais áreas em que o 1 Preview se destaca é sua capacidade de lidar com tarefas que exigem raciocínio profundo e resolução de problemas em várias etapas. Isso não se trata apenas de gerar respostas precisas para perguntas simples, mas de entender e refinar tarefas complexas em tempo real, de forma semelhante a um pesquisador humano. Por exemplo, um físico que trabalha com ótica quântica pode precisar desenvolver fórmulas matemáticas complexas para testar hipóteses. O 1 Preview pode auxiliar raciocinando por meio dessas fórmulas, ajudando os pesquisadores a chegar a soluções que levariam muito mais tempo para os humanos calcularem. E isso não é apenas teórico. A OpenAI projetou o 1 Preview para brilhar em tarefas como essas, dedicando mais tempo de processamento para pensar sobre os problemas, testar várias estratégias e refinar suas respostas. E não é só na física. O modelo 1 Mini, embora menos potente do que seu irmão maior, ainda se destaca em áreas como codificação e matemática. Mesmo sendo 80% mais barato, o 1 Mini conseguiu atingir 70% no teste de matemática da IMO, ficando próximo dos 83% do 1 Preview. Ele é uma versão mais compacta, econômica, mas robusta o suficiente para lidar com problemas complexos. Codificação e fluxos de trabalho em múltiplas etapas. Uma área onde tanto o 1 Preview quanto o 1 Mini se destacam é na codificação. De acordo com a OpenAI, esses modelos são excelentes na solução de desafios de programação e na depuração de códigos complexos, tornando-os ferramentas ideais para desenvolvedores. A verdadeira vantagem reside na capacidade de lidar com fluxos de trabalho que exigem múltiplas etapas. Por exemplo, desenvolvedores frequentemente precisam realizar tarefas que envolvem várias etapas, como escrever, depurar e refinar código em diferentes sistemas ou aplicativos. A habilidade de raciocínio do 1 Preview permite que ele agilize esses processos, reduzindo o tempo de desenvolvimento e aumentando a eficiência. Em competições de programação, como a Codeforces, o 1 Preview ficou no 89º percentil, um feito impressionante que o coloca entre os principais programadores do mundo. Isso significa que, para desenvolvedores trabalhando em projetos de alta complexidade,
O 1 Preview pode economizar tempo e reduzir a probabilidade de erros. Seja depurando códigos complexos, automatizando fluxos de trabalho ou resolvendo tarefas desafiadoras de programação, os modelos U1 têm se mostrado ferramentas valiosas. Aplicações em saúde e ciência. O potencial dos modelos U1 vai muito além da codificação. Na verdade, algumas das aplicações mais empolgantes estão na área da saúde e da pesquisa científica. Na saúde, por exemplo, os pesquisadores frequentemente trabalham com grandes volumes de dados, seja analisando dados de sequenciamento celular ou identificando padrões em imagens médicas. Essas tarefas exigem uma análise profunda e precisão, e é aí que os modelos U1 brilham. Segundo a OpenAI, o U1 Preview pode ajudar na anotação de dados biológicos complexos, auxiliando os pesquisadores a descobrir insights que, de outra forma, levariam semanas ou até meses para serem descobertos. Na pesquisa científica, os modelos podem ser usados para gerar fórmulas matemáticas ou refinar hipóteses, especialmente em áreas como química e biologia. A capacidade de raciocinar por meio de tarefas complexas permite que os pesquisadores se concentrem mais na experimentação e menos nos processos tediosos de análise de dados e geração de fórmulas. Ao lidar com essas tarefas mais rotineiras, mais complexas, os modelos U1 permitem que os pesquisadores acelerem seu trabalho. Onde os modelos U1 enfrentam limitações. Embora os modelos U1 sejam inegavelmente impressionantes, é importante destacar as limitações atuais. Apesar de suas capacidades inovadoras, o U1 Preview e o U1 Mini ainda estão em estágios iniciais. No momento, eles suportam apenas tarefas baseadas em texto, o que significa que não podem gerar imagens, navegar na web ou lidar com uploads de arquivos, funcionalidades que alguns usuários esperam para a criação de conteúdo ou análise de dados em tempo real. Essa falta de navegação e geração de imagens também limita a aplicabilidade dos modelos em determinados domínios. Por exemplo, designers ou criadores de conteúdo que dependem da inteligência artificial para gerar conteúdo visual não encontrarão muita utilidade na série U1. A OpenAI prometeu que essas funcionalidades serão adicionadas em futuras atualizações, mas, por enquanto, usuários que procuram uma ferramenta mais versátil podem ainda preferir o GPT-4. Além disso, existem limites de uso que podem frustrar alguns usuários. Atualmente, os usuários do Chat Plus e da equipe têm acesso aos modelos U1, mas o uso é limitado a 30 mensagens por semana para o U1 Preview e 50 mensagens por semana para o U1 Mini. Isso torna os modelos menos acessíveis para aqueles que precisam de uso contínuo e de longo prazo, especialmente em ambientes de pesquisa ou desenvolvimento onde o acesso constante é essencial. Segurança e proteção. Um dos avanços mais significativos com os modelos U1 está na área de segurança. A OpenAI implementou uma nova abordagem de treinamento de segurança, projetada para garantir que os modelos sigam melhor as diretrizes de alinhamento e segurança. Isso é crucial em uma era onde os modelos de inteligência artificial são cada vez mais testados por sua capacidade de gerar conteúdo prejudicial ou inapropriado. Em um dos testes mais rigorosos da OpenAI, onde o modelo é desafiado para ver se pode ser manipulado para produzir conteúdo inseguro, o U1 Preview alcançou uma pontuação de 84 em 100, comparado aos 22 pontos do GPT-4. A OpenAI também está trabalhando em estreita colaboração com institutos de segurança de inteligência artificial nos Estados Unidos e no Reino Unido para testar rigorosamente esses modelos antes de disponibilizá-los ao público em geral. Esta colaboração faz parte do compromisso maior da OpenAI de desenvolver tecnologias de inteligência artificial seguras. No entanto, é importante notar que a segurança da inteligência artificial ainda é um campo em desenvolvimento. Embora os modelos U1 sejam certamente mais seguros, eles não são infalíveis. Ainda há espaço para melhorias, e garantir a segurança completa exigirá atualizações e supervisão contínuas. Por que o U1 pode ser um marco na inteligência artificial? O que realmente faz a série U1 se destacar é sua capacidade de lidar com tarefas altamente especializadas. Enquanto a série GPT foi incrivelmente versátil e se destacou em uma ampla gama de tarefas, ela era mais uma inteligência artificial de uso geral. Os modelos GPT são ótimos para responder perguntas, gerar texto e participar de conversas casuais, mas eles enfrentam dificuldades quando se trata de resolver desafios complexos e específicos de certas áreas. Com os modelos U1,
a OpenAI mudou o foco para resolver problemas de nicho que exigem conhecimento profundo. Seja ajudando um físico com um experimento de ótica quântica ou auxiliando um desenvolvedor a agilizar um processo de codificação em várias etapas, a Série 1 tem o potencial de revolucionar como abordamos a resolução de problemas complexos em áreas específicas. No entanto, por mais impressionantes que esses modelos sejam, eles ainda não estão prontos para substituir o GPT-4 para tarefas cotidianas, como conversas casuais ou geração de conteúdo geral. A OpenAI reconhece isso e recomenda que, para a maioria dos casos de uso comum, o GPT-4 ainda é a ferramenta mais capaz. Por enquanto, os modelos 1 são altamente especializados, embora representem um avanço significativo nas capacidades da inteligência artificial, eles ainda não foram projetados para uso geral. O que vem a seguir para a Série 1? Os modelos ainda estão em seus estágios iniciais, e a OpenAI deixou claro que mais funcionalidades serão adicionadas nos próximos meses. Algumas das atualizações mais esperadas incluem capacidade de navegação na web, upload de arquivos e geração de imagens, recursos que já estão presentes no GPT-4, mas que ainda faltam na Série 1. Uma vez que esses recursos sejam adicionados, os modelos 1 se tornarão muito mais versáteis, abrindo caminho para um número maior de casos de uso, além da resolução de problemas baseados em texto. Por exemplo, a geração de imagens pode ser um divisor de águas para profissionais em áreas como design ou criação de conteúdo, enquanto a capacidade de navegação permitirá que os usuários obtenham dados em tempo real ou façam pesquisas diretamente através do modelo. A OpenAI também sugeriu que recursos como chamadas de função e streaming, essenciais para determinados tipos de aplicativos, eventualmente serão adicionados às versões de API dos modelos 1, tornando-os ainda mais úteis para desenvolvedores. Curiosamente, a OpenAI enfatizou que não está abandonando a série GPT, apesar do lançamento da Série 1. Na verdade, a OpenAI planeja continuar desenvolvendo e lançando novas versões tanto para os modelos GPT quanto para os 1, posicionando cada série para diferentes tipos de tarefas. Enquanto os modelos 1 são altamente especializados, a série GPT provavelmente continuará sendo a preferida para casos de uso mais gerais, como assistentes conversacionais, criação de conteúdo e navegação casual. Ao manter ambas as famílias de modelos, a OpenAI está garantindo que atenda a um amplo espectro de usuários, desde desenvolvedores e pesquisadores que precisam de ferramentas de raciocínio avançado até usuários comuns que buscam uma inteligência artificial versátil para tarefas do dia a dia. Em resumo, a Série 1 pode não estar pronta para substituir o GPT-4 no uso diário, mas é claro que estamos apenas no começo de um avanço significativo nas capacidades da inteligência artificial. E se você chegou até aqui, conte-nos o que achou na seção de comentários abaixo, curta e compartilhe esse conteúdo. Não deixe de assistir ao vídeo recomendado que aparece na tela agora. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.